Salve Maria! E estamos juntos para mais um momento de formação aqui pelo canal do Mais Que Amigos Marianos. Hoje nós vamos falar de um tema que é a santidade e sobre a ótica de dois documentos, um mais conhecido e outro um pouco mais recente. Vamos juntos? Quando falamos em santidade, aparenta para nós algo remetido ao passado, algo que não está tão presente nas nossas vidas hoje. E nós vamos olhar sobre esse tema na ótica da nossa regra de vida, já bastante conhecido, bastante antigo, mesmo que ela já reeditada várias vezes, mas consta ali, principalmente na regra de vida 11, a finalidade ou a principal finalidade das congregações marianas, que é levar os congregados, as congregadas, à sua santidade. Então, um documento bastante antigo. Mas nós vamos que incrementar ou aprofundar esta visão da santidade em um documento bem mais recente, lançado no dia 19 de março pelo Papa Francisco, que é a exortação apostólica Alegrai e Exultai. E sobre a ótica desse documento tão mais recente, que reatualiza a nossa maneira de pensar e de olhar para como buscar a santidade ou como viver essa santidade, é que nós vamos tratar aqui um pouquinho nesse vídeo de formação sobre santidade. Esse documento, então, lançado pelo Papa Francisco, ele atualiza o como nós vivermos e buscarmos a santidade. Mas uma coisa é certa, Deus nos quer santos. E o próprio Jesus nos ensinava nos evangelhos, sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Deus, ele não quer de nós uma vida medíocre, não que nós contentemos com uma vida superficial ou que a gente possa ter somente uma capa de santidade. A santidade exige de nós uma busca permanente, intermitente e interminável da busca da santidade. Quando nós terminarmos de buscar a nossa santidade é que o final da nossa vida chegou e aí já não vai haver mais tempo, né? E o próprio Jesus, ele nos traz, por exemplo, em Marcos, capítulo 6, versículo 50, não temais, não tenha medo, eu estarei sempre contigo até o fim dos tempos. Então não tenha medo dessa busca da santidade, mas que a gente consiga romper toda essa situação que muitas vezes o mundo nos coloca, o trabalho, a vida social, para que a gente nesse meio mesmo busque a nossa santidade pessoal. Eu gostaria de aqui, para que a gente pudesse seguir, olhando um pouco à luz desse documento da Igreja, que o Papa lançou aí há 3 anos, dividir ele em 2 etapas para que a gente pudesse entender melhor. A primeira parte, como que Jesus nos ensina a santidade, e a segunda parte, como que o Papa Francisco nos fala das características que precisamos para ser santo no mundo atual. Então, falando da maneira com que Jesus, a primeira parte, né, que Jesus nos ensinou como sermos santos, é vivermos as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, Jesus explicou elas com toda a sua simplicidade, né, ensinando para a gente as bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, ou os bem-aventurados, ou os felizes, são aqueles que praticaram as suas virtudes, porque as bem-aventuranças não são nada mais, nada menos do que aqueles que vivenciaram bem as suas virtudes. Então a palavra feliz ou bem-aventurado, ele se torna sinônimo de santidade. Ou seja, aquele que chegar diante de Deus e Deus dizer para você, feliz vós porque fois manso e humilde de coração, por exemplo. Então, mansidade e humildade são virtudes, né? E as virtudes, digamos que seria o caminho correto para que a gente pudesse chegar à nossa santidade. Então, virtudes são essências daquilo com que a gente faz, daquilo com que a gente vive, né? Virtudes também são hábitos, ou os bons hábitos de a gente ir cultivando aquilo até a gente chegar cada vez melhor ou à nossa excelência, né? Então, cultivar as nossas virtudes é caminho de santidade.
Podemos também dizer que as bem-aventuranças ou as nossas virtudes, elas não são para a gente um compromisso muito fácil, né, da gente viver. Pelo contrário, sozinho, jamais a gente vai conseguir realizar uma bem-aventurança ou conduzir uma virtude para toda a vida. Então a gente precisa da ação do Espírito Santo para que a gente possa, então, conduzir essas bem-aventuranças ou conduzir as nossas virtudes para que assim a gente chegue a uma bem-aventurança, né? Ou de ouvir, oxalá um dia, felizes ou bem-aventurado você, porque cultivou isso e é feliz por poder entrar no reino dos céus, ou é feliz por poder ser santo. Na segunda parte agora da reflexão do nosso documento, nós vamos olhar um pouquinho para as características que o Papa Francisco elenca para que nós podermos, né, chegar a ser santo no mundo atual de hoje. Ele elenca 3 bastante importantes. A primeira delas é permanecer centrado e firme em Deus. É bem verdade que o mundo atual, ele nos quer distanciar de Deus pela distração ou por tantos outros momentos que queira nos afastar de Deus. Então é importante a característica de quem quer ser santo ou de quem deseja a santidade permanecer centrado em Deus. Essa firmeza interior, ela é obra da graça de Deus em nossa vida. Então ela nos impede de nos afastarmos de Deus, né? Nos afastarmos da graça de Deus. Né? E tudo isso se torna possível pela prática da virtude da mansidão do nosso coração, pela prática da virtude da humildade de estar sempre próximos a Deus. Né? Aquele que quer ser santo, ele até coloca uma frase bastante interessante no documento, que aquele que quer ser santo, ele não gasta suas energias lamentando-se dos erros alheios ou olhando para os erros alheios. Ele guarda tudo isso em silêncio e olhando para os defeitos do seu irmão, ele coloca em si a vontade de não praticá-los. A segunda característica para aqueles que desejam ser santos é permanecer na fidelidade. Permanecer na fidelidade é uma grande luta contra as ciladas e tentações do demônio deste mundo tão egoísta de hoje. E para isso, se nós estivermos sozinhos, é muito difícil a gente resistir. Por isso, da importância da santificação em um caminho comunitário, em um caminho agregado ou congregado. E aí para nós a importância das congregações marianas, das nossas reuniões, dos nossos encontros, para que a gente possa permanecer na fidelidade. Sozinho é difícil demais a gente conseguir. Permanecendo em comunitário, em congregação, é muito mais fácil. Esses ambientes comunitários ou da congregação mariana, ele nos conduz a um espaço de oração, a um espaço de aprendizado, a um espaço místico que nos leva a essa presença, a esse encontro com o Senhor. E para isso é importante que a gente partilhe dos momentos de orações, que a gente partilhe da Eucaristia, partilhe da palavra junto, e assim a gente consiga crescer e também levar os outros que partilham desta mesma vida comunitária a crescer junto, e aí junto se torna mais fácil ter essa fidelidade a Deus. Uma terceira característica dos que desejam ser santos é estar em oração constante. A santidade, ela é feita de pessoas que são extremamente orantes, extremamente adoradores de Deus. A oração é o que nos comunica com Deus. Essa comunicação de 2 vias, a que eu falo com Deus e a que Deus fala comigo. Dentro das nossas congregações marianas, temos inúmeros modos e maneiras de rezar, de aproximar com Deus, e inúmeros métodos que nos colocam para que a gente possa rezar, ouvir Deus, falar com Deus, adorar a Deus. Então são muitos os modelos. É difícil acreditar
numa santificação, ou alguém que consiga ser santo sem a oração. A oração é a nossa comunicação com Deus. Se nós olharmos para todos esses pontos principais que esse documento nos traz, é quase que se nós estivéssemos olhando para Maria, né? A figura de Maria ou a pessoa de Maria foi a pessoa que melhor viveu as bem-aventuranças, melhor viveu as suas virtudes. Então, olhar para Maria é olhar para quem buscou a santidade, com todos esses pontos que o Papa Francisco coloca para a gente nesse documento. Olhar para Maria é olhar para a pessoa orante, a que mais rezou, a que mais esteve próxima de Deus, a que mais falou em suas orações e a que mais ouviu a sua oração. Por mais que Maria falasse pouco, mas é a que mais rezou, que no seu íntimo estava muito ligada com Deus. E é a que mais ouviu, mesmo também no silêncio. Algumas vezes Deus se pronunciou através dos anjos e tantas outras situações a Nossa Senhora, mas ela foi a quem mais rezou, a quem mais esteve próximo de Deus, a que mais soube vivenciar as suas virtudes, e por isso bem-aventurada é Nossa Senhora por tantas as virtudes com que ela viveu. Então, olhar para esse documento, olhar para o nosso caminho de santidade, como bem nos traz a regra de vida número 11, parágrafo A, buscar a nossa santificação através de uma devoção enraizada a Nossa Senhora. Então, todos esses itens constam na vida de Nossa Senhora, que é nosso modelo de santidade. Então, o chamado a ser santo na vida atual nossa, de congregação mariana, de bom cristão, é bem vivenciar as nossas virtudes, para que um dia possamos, oxalá, ser chamados de bem-aventurados ou felizes vocês porque praticaram a mansidão, a humildade, uma boa devoção e, por fim, tantas outras bem-aventuranças que são apresentadas para nós pelo próprio Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com os vossos congregados, com os vossos irmãos. Fique com a gente no grupo Mais Que Amigos Marianos e até uma próxima formação. Salve Maria!